Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais uma terça-feira de estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, né, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, né? Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço a todos os anjos guardiões. O objetivo desse estudo é levar uma informação para um irmão ou irmão que estão necessitados dessa informação. Envio vibrações positivas de cura para os enfermos, para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Eu peço para cada um paz, luz, consciência, perdão. Envio vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes. Peço paz para todos os países do planeta Terra, né? Peço paz para o Brasil, paz para o presidente Lula, paz para o Trump em Estados Unidos, paz para os Estados Unidos e Venezuela, paz para os Estados Unidos e Colômbia, paz para o Maduro, né? Paz para todos. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, né? Dizendo todos do fundo do coração dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado. O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo Mestre Chico Xavier e pelo Espírito André Luiz. Eu vou citar 3 itens, né? O primeiro item é que um casal se amava e o pai da moça não queria o relacionamento deles. Então eles terminaram, né? E cada um foi seguir sua vida. Como cada um de nós já torna o mundo espiritual, né, cedo ou tarde, eles retornaram também. E lá se encontraram, né? O outro item que o Mestre Jesus de Nazaré, ele envia, né, missionários para ajudar no nosso processo evolutivo. Então, vou citar 2 exemplos. O Espírito Paulo de Tarso, na última encarnação dele, veio como Martinho Lutero. O espírito de Maria Madalena, na última encarnação dela, veio como Madre Teresa de Calcutá. Outro item é que André Luiz nos fala que a eutanásia mata o corpo físico, deixa esse espírito preso ao corpo. A eutanásia também mata as células do perispírito. Então a eutanásia não serve para nada para o espírito, né? Quem tem um livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. Eu estou aqui na 5ª temporada estudando por esse livro aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Autor Allan Kardec. Né? A primeira temporada foi o mesmo livro, a segunda foi o livro Ramatiz, o Evangelho à Luz do Cosmo, e entre pergunta e resposta entre o médium Essênio Mais e o Espírito Ramatiz. E a terceira foi o mesmo livro e a 4ª também. Como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicado, leitura, prece final, interpretação da leitura e prece final. Então vamos à leitura. Então, essa semana estamos estudando aqui o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa, né? De introdução. Que possa atingir o homem é de ir para outro mundo com uma alma carregada de crimes. Tu vês, Calícles, que nem tu, nem Polos, nem Górgias, não saberíeis provar que se deve levar uma outra vida que nos será útil, quando estivermos
lá embaixo de tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é que vale mais receber que cometer uma injustiça. E que antes de todas as coisas deve se aplicar não em parecer homem de bem, mas sê-lo. Diálogos de Sócrates com seus discípulos, na sua prisão. Aqui se encontra este outro ponto capital, confirmado hoje pela experiência de que a alma não depurada conserva as ideias e as tendências, o caráter e as paixões que tinha sobre a terra. Esta máxima da terra, esta máxima vale mais receber que cometer uma injustiça. Não é toda cristã. E o mesmo pensamento que Jesus exprime por esta figura: se alguém vos bate sobre uma face, estendei-lhe ainda a outra. Capítulo 12, número 7 e 8. Item 11. De duas coisas, uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou ela é a passagem de uma alma para um outro lugar. Se tudo deve se exterminar, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho, sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas, se a morte não é senão uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, que felicidade nele reencontrar aqueles a quem se conheceu. Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada, e de distinguir como aqui aqueles que são sábios daqueles que creem sê-lo não são. Mas é tempo de nos deixarmos, eu para morrer, vós para viver. Sócrates e seus juízos. Segundo Sócrates, os homens que vivem sobre a terra se reencontram depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra, continuando as relações que tiveram, e tal sorte que a morte não é nenhuma interrupção e nenhuma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Tivessem Sócrates e Platão conhecido os ensinos que o Cristo daria 500 anos mais tarde, e os que os espíritos dão atualmente, e não haveriam de falar de outra forma. Nisso não há nada que deva surpreender. Se considera que as grandes verdades são eternas e que os espíritos avançados as devam conhecer antes de virem sobre a terra, para onde as trouxeram, que Sócrates e Platão e os grandes filósofos do seu tempo puderam estar mais tarde entre aqueles que secundaram o Cristo na sua divina missão e que foram escolhidos precisamente porque tinham Então, vamos entender aqui, né, a narrativa do contexto do texto. Ele fala aqui de crime, né, dos criminosos. Quando ele fala dos criminosos, são aqueles que vão resgatar, que fizeram coisas erradas e vão resgatar, né? E aí ele fala que não vale mais receber que cometer uma injustiça, né? A gente fica dialogando lá, quando ele está na prisão, Sócrates com os seus discípulos. E aí ele bota essa frase aqui de Jesus: se alguém vos bate sobre uma face, estendei-lhe ainda a outra. Então o que ele está dizendo aqui é uma questão de parábola, né?
Então ele está falando de parábola. Então ele não está dizendo aqui que a pessoa tenha que foi agredido numa face da outra face. O que ele está dizendo aqui é que a pessoa não pode ficar encarando e fazendo, revidando aquele ataque, né? Senão esse não vai ter fim. Então o que ele está dizendo assim? Então, uma pessoa que me ofendeu, eu tenho que fazer o quê? Perdoar essa pessoa. Se ela não quiser o perdão, ela não aceitar o perdão, é um problema dela, mas eu estou perdoando, né? E esse perdão não tem que ser de comunhão. Eu não preciso estar comunhando ali com ela para dar esse perdão, né? Então, se eu sou ofendido, se eu sou humilhado, eu tenho que perdoar sempre. É nesse contexto que Jesus coloca. Aí ele fala aqui da morte. A morte, só quem morre é o corpo físico, o espírito continua, né? E aí, que a gente fala da reencarnação, que Sócrates falando da forma dele, hoje nós entendemos através da doutrina espírita, falando que o espírito ele faz as suas reencarnações. Então é isso aí que eu tinha para falar. Então não tenho mais nada para dizer, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, o Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, que o objetivo foi atingido, eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.